Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil. Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Wilson e falo diretamente da Fraternidade Mãe de Deus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de janeiro, em nossas comunidades de fé, o terceiro domingo do tempo comum. As leituras propostas são: primeira leitura, o profeta Isaías, capítulo 8, versículo 23b, ao capítulo 9, versículo 3. O salmo, conforme a versão grega, o salmo 26, na versão hebraica, o salmo 27. A segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 ao 13, versículo 17. O Evangelho, Mateus, capítulo 4, versículos 12 ao 23. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho que diz: Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A mensagem de Mateus, contida no capítulo 4, versículos 12 ao 23, marca um ponto de virada fundamental no evangelho: o encerramento do ministério de João Batista e o início formal da missão pública de Jesus na Galileia. A primeira pergunta que podemos levantar é: por que Jesus inicia o seu ministério somente após a prisão de João Batista, fato confirmado pelos outros evangelistas? Porque o evangelista quer confirmar que a função, missão do Batista era ser o precursor, preparar. Uma vez que isso aconteceu, Jesus dá início ao seu ministério. Enquanto João era o arauto do conteúdo que anunciava, Jesus é o próprio conteúdo anunciado. João não podia mais clamar em alta voz. Jesus agora clama: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Versículo 17. Próximo porque Jesus é o reino. E está próximo não em sentido de tempo apenas, expectativa, mas de proximidade, de relação. O reino para o qual o Batista chamava a conversão se realiza na pessoa de Jesus. Ele é o Messias esperado, que vai tornar realidade na pessoa dele mesmo o reino, que não é um lugar, mas uma realidade. Assim, estar próximo de Jesus é viver a experiência do reino, é fazer a experiência do novo, o novo que exige conversão. Como dito, o reino se realiza na pessoa de Jesus. Por isso percebemos toda a dinâmica deste evangelho,
que pode ser dividido em 3 partes, com 3 elementos que confirmam tal realidade: a retirada para a Galileia, o cumprimento da profecia e o chamado dos primeiros discípulos. O primeiro elemento, a retirada para a Galileia, diz o texto que Jesus, após a prisão de João Batista, deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Isso confirma a profecia de Isaías que diz: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galiléia dos pagãos. Texto que está presente na primeira leitura. Podemos dizer que a escolha por Cafarnaum não é uma escolha aleatória, mas uma escolha pensada, além de estar em conformidade com a profecia. Por que pensada? Veja que o próprio texto nos oferece a resposta. Destacamos aqui a informação de que ela é caminho do mar, portanto, uma região comercial. Embora a região em si não fosse uma cidade portuária, no sentido de um grande porto marítimo do Mediterrâneo, como Cesareia. Era uma área muito movimentada, onde se exercia um forte comércio pesqueiro. Confirma tal realidade a informação de que é a Galiléia dos pagãos, ou das nações. Entende-se por pagãos, nações, os que não pertenciam ao povo judeu, logo estrangeiros, que viviam ali ou passavam por ali, e com quem os galileus mantinham comércio. E por ser um centro comercial, isso permitia que a mensagem se espalhasse rapidamente. O evangelho se espalhou. A mensagem de que o reino está próximo precisa se espalhar ainda mais. Acredito que o evangelista está dizendo que precisamos encontrar as condições necessárias para isto, assim como Jesus o fez. O segundo elemento é o cumprimento da profecia. Mateus, ao recorrer a Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, está validando a messianidade de Jesus. Não é preciso esperar outro, pois para o povo que vivia nas trevas, Jesus é a grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Deste lugar específico, a mensagem começa a se espalhar. O terceiro elemento é o chamado dos primeiros discípulos. Veja que é Jesus quem chama. Conforme a tradição rabínica ou na dinâmica do segmento judaico, era o discípulo quem escolhia o mestre. Em Jesus, essa lógica é invertida. E por que é ele quem chama? Aqui entra o aspecto do mérito e da graça. O mérito nunca é nosso e a iniciativa do chamado sempre é dele. Deus age em nosso favor. Sua graça vem ao nosso encontro. Nós, enquanto seres humanos, não somos dignos de tal proximidade, mas por causa da sua graça é que podemos nos aproximar dele. Por isso ele chama. E ao nos chamar, ele diz que, apesar da nossa condição, podemos nos aproximar porque iniciamos o processo de conversão. Outro detalhe no texto está no termo imediatamente. Aqui entra a iniciativa humana. Deus, por meio de seu Filho, espera de nós uma resposta, e uma resposta urgente, e um desapego das nossas seguranças. Mesmo que o barco em outro momento tenha sido utilizado para realizar a missão, basta ver Lucas capítulo 5. O chamado exigiu naquele momento exato tal desprendimento. Compreendemos o que diz o texto, mas o que podemos aprender do texto? Penso que 3 elementos podemos levar para a nossa vida. Primeiro, a dimensão da Galileia. A Galileia, como o próprio texto se refere, é a dos pagãos.
uma realidade tratada com desprezo pelos judeus. Podemos assim dizer, em uma linguagem moderna, que ela é a periferia de uma cidade, a qual, somente por existir, já é desprezada. Não sei se você já fez essa experiência ou já escutou. Quando alguém pergunta onde você mora e a pessoa responde em tal lugar, e o interlocutor sai com tal expressão: vixe! Assim, o texto nos interpela a identificar quais são as nossas Galileias hoje, locais de exclusão que precisam de esperança. Jesus começou o seu ministério a partir da Galileia, e não de Jerusalém, e nem dentro dos palácios. O segundo elemento é o desapego. O texto diz que os discípulos, ao ouvirem o convite, imediatamente deixaram barco, rede e paz. Ou seja, deixaram tudo que lhes trazia segurança financeira e emocional. Penso que o texto nos ajuda nesse sentido. O quanto eu estou disposto a deixar para seguir Jesus? Quais são os meus barcos e redes que me impedem de segui-lo? Pois ele já fez o chamado e disse que, mesmo com as minhas imperfeições, posso me aproximar dele. E terceiro, o reino é uma realidade perceptível. Jesus mostra que o reino que ele veio anunciar já deve ter os seus sinais visíveis aqui. Veja que o texto termina com Jesus ensinando, pregando e curando. Isso para nos dizer que a fé não é apenas teórica, ensino, mas prática, cura e cuidado com o sofrimento alheio. Cabe ao discípulo integrar todos esses elementos. Não basta apenas ensinar ou falar de Jesus. É preciso ter a disponibilidade de acolher a dor do outro, exercer a cura em seu sentido amplo. Que a liturgia deste final de semana ajude-nos a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.